Olá pessoal, hoje começando o primeiro vídeo para mostrar as funcionalidades que o site Ucoin tem para ajudar nós colecionadores a organizarmos as nossas coleções e realizarmos trocas. Então, primeiramente a gente tem que criar um e-mail, acredito que todos tenham, já utilizam no celular, pode ser o mesmo, pode criar um outro separado para sua coleção. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é vir se registrar, pode clicar aqui, ou quando tentar entrar na conta por aqui diretamente, ou aqui, ele vai aparecer essa mesma opção também. Ó, ou clicar aqui, tanto faz, vai acessar o mesmo caminho. Então, eu tenho meu perfil, que é o tutorial, tenho um e-mail que eu criei para isso, coloco a senha, escolho o país, marco essa caixinha e vou registrar. Feito isso, eu vou entrar na conta. Certo, então agora fiz o login. Aqui em cima vai aparecer o meu nome. Eu posso acessar o site como www.ucoin.net ou coloco pt.ucoin.net que ele já vai abrir em português. Agora que eu já loguei, já criei minha conta e já loguei, eu vou clicar na minha coleção, porque eu vou começar a adicionar as moedas na minha coleção, né? Mas antes eu posso fazer algumas configurações. Eu venho aqui, posso colocar uma foto e vou em configurações. Então posso colocar minha localização aqui, a cidade que eu moro, idiomas que as pessoas podem se comunicar, embora muitos não falem vários idiomas, você pode colocar aqui, como vai estar utilizando o site, usa o Google Tradutor para se comunicar com as pessoas. Pode botar uma descrição sobre qual o teu foco da tua coleção. Eu coleciono só moedas do Brasil, coleciono moedas estrangeiras, eu coleciono por data, eu coleciono por tipo, e pode gravar essas informações. Aqui para carregar uma foto, aqui tem teu e-mail de cadastro, senha atual, se quiser trocar, o valor estimado aqui da peça, dá pra gente fazer alteração aqui, vou botar real brasileiro, eu coleciono por ano, dá para selecionar por tipo ou por ano. Quem pode ver a minha coleção, só eu ou público. Aqui, moedas mint e moedas variedades. Por exemplo, variedades são, por exemplo, agora em 2019 a gente tem as moedas do plano real com a letra A. Mesmo que eu deixe desmarcado, depois eu consigo habilitar. Só que se eu deixar aqui na configuração desmarcado, toda vez que eu entrar na minha aba, eu vou ter que habilitar manualmente. E essas peças mint são peças que são iguais às moedas circulantes, porém elas só foram cunhadas em proof. Então elas têm o mesmo formato, mesmo design, porém em algumas datas não circulam. No Brasil a gente não tem isso, mas vários países europeus a gente vai encontrar. A gente tem uma cor padrão. O que vai acontecer? Toda vez que você cadastrar uma nova peça, tu vai definir uma cor para ela. Aqui é algo que eu não utilizava e comecei a utilizar depois de um ano mais ou menos. O que acontece? Você pode definir. Hoje eu utilizo dessa forma, eu utilizo a cor verde, essa última cor, o verde mais escuro, são peças que eu tenho na minha coleção, então em casa, estão nos meus álbuns, estão nas minhas pastas. As demais cores eu cadastro porque, por exemplo, são peças que eu fiz uma troca, mas o correio ainda não entregou, então para eu evitar de negociar duas vezes a mesma moeda, eu já adiciono na coleção e quando chega eu edito e troco a cor, né? Consigo fazer dessa forma. Eu vou deixar aqui, por exemplo, com a cor padrão vermelho, vou salvar. Notificações, mensagens do site. Toda vez que o site adiciona um plano monetário no catálogo, ele avisa. Aqui para quem tem conta Pro. E algumas referências aqui do site. Então, para a gente começar
a cadastrar nossa coleção, a gente vai precisar acessar o botãozinho de mais aqui. Aqui no menu também tem algumas opções que depois eu vou estar falando. Mas primeiro eu vou começar a adicionar a coleção, para começar a organizar minha coleção. Então eu vou procurar aqui o país. Então eu vou procurar pelo Brasil. Agora eu posso escolher o ano. Por exemplo, ano 2000. Ele vai mostrar todas as moedas que tem nessa data, inclusive as de coleção. Se eu escolher, por exemplo, 2016, vai mostrar as circulantes normais, vai mostrar as moedas das Olimpíadas e tem a moeda de coleção. Então aqui nessa data a gente tem moedas circulantes normais, circulantes comemorativas e moedas de coleção. Eu ainda consigo adicionar mais um filtro, que por exemplo 5 centavos. Então só tenho essa peça. Eu clico nela. E aqui eu tenho essa informação já de um preço médio estimado do site, baseado nas últimas trocas que foram feitas através do site. Mais para baixo eu tenho informações, que eu acredito que já seja de conhecimento de vários colecionadores. E aqui embaixo a gente tem a Casa da Moeda aqui Cunhon e a quantidade das peças. Peças circulantes, peças BU e peças Proof. Aqui em cima eu consigo adicionar, lá na configuração, como eu já deixei pré-selecionado vermelho, ele já deixa selecionado vermelho. Se eu não tivesse feito nada, estaria assim. Então toda moeda que eu fosse adicionar, ele ia vir assim, eu teria que clicar. Como eu já configurei, eu não preciso fazer mais. Consigo também já deixar escolhido o estado de conservação, por exemplo, soberba, se eu quiser ou não, aí vai de cada um. Colocar um valor que foi pago, foi trocado, foi utilizado como base de troca, algo assim. Colocar uma descrição, ou sobre a peça, seja, troquei com fulano, ou essa peça está danificada, preciso trocar, não sei. Aí cada pessoa coloca o comentário que achar necessário, se quiser, se não quiser colocar comentário também não há necessidade. Essa opção vai marcar para todos, para outras pessoas, quando acessarem o teu perfil, eles não vão saber que você tem essas peças. Então, para peças de mais valor, talvez seja pessoas que têm a coleção maior, com peças com um bom valor agregado, talvez não tenham interesse de que outras pessoas saibam. Então eu posso adicionar essa peça na minha coleção. Então agora eu já tenho uma moeda. Aqui apareceu que eu tenho, na minha coleção eu tenho moedas do continente americano, e dentro desse continente eu tenho esse país. Caso eu consiga mais uma moeda dessas, eu posso adicioná-la para troca, cadastrar ela como o estado de conservação, quantas eu tenho e qual que é o preço que eu quero nessa peça. Também posso botar um comentário sobre essa peça. Por exemplo, o site está estimando um valor de quase R$3. Eu vou colocar R$1. Tá R$1 porque o estado de conservação é ruim, a moeda está amassada, está batida. Ou, eu quero R$4 porque ela está soberba, flor de cunho. Você pode adicionar. Depois eu vou estar falando em outros vídeos sobre a troca. Você também pode colocar ela como lista de desejo. Então, em qualquer estado de conservação, ou se tu está procurando em algum estado de conservação específico. Isso aqui também depois eu vou estar falando sobre as trocas. Isso aqui ajuda bastante, é uma ferramenta que auxilia bastante nós colecionadores. Aqui embaixo são as pessoas, os utilizadores do site, que já cadastraram ela para a lista de troca. Então são todas essas pessoas que tem. Eu posso clicar aqui nesse ícone, ele vai trocar de página. Então, são todas essas pessoas que têm essas peças, inclusive várias pessoas fora do Brasil. É uma moeda bem comum, tem várias pessoas que têm. Eu posso aqui fazer um filtro por ranking de qualificação dos utilizadores do site, né? Porque toda vez que a gente faz alguma troca, o site registra, você pode fazer alguma observação positiva ou negativa sobre a pessoa, né? Então,
esse número ao centro mostra quantas trocas essa pessoa já fez. Então, já tem aqui já é um histórico dos colecionadores, né? Posso também filtrar pelo estado de conservação. Ó, poucas pessoas têm ela nesse estado. XF. Aí tem mais pessoas que têm. Eu consigo fazer dessa forma. Por exemplo, eu vou escolher aqui meu amigo Bino. Esse aqui é o perfil dele. Ele tem todas essas moedas para troca. Eu posso pegar, clicar aqui, mandar uma mensagem para ele. Ah, você tem interesse em fazer uma troca? E aí, como eu comentei, eu vou falar isso em outro vídeo. Voltando à minha coleção. Vou fechar essa aba e vou fechar essa aba. Eu tenho essa moeda do Brasil. Eu vou adicionar mais moedas. Por exemplo, digamos que eu tenho todas as moedas de 5 centavos. Para não fazer isso aqui, ó, clicar, adicionar. Aí eu clico na aba do Brasil e eu volto. Agora eu tenho duas moedas de 134. Eu vou na próxima data e faço a mesma coisa. Quando a gente tem uma coleção já consideravelmente grande, isso aqui demanda muito tempo. Então a gente fazendo isso pelo computador, pelo celular eu acho um pouco ruim de fazer, mas pelo computador facilita muito. É a gente ir criando novas abas, ou clicando com o scroll do mouse, a bolinha, ele também abre nova aba, e eu posso fazer isso aqui. Eu posso adicionar ela, que é bem mais rápido. Isso considerando que eu não estou botando nenhuma observação, preço, estado de conservação. Estou simplesmente adicionando a minha coleção. Aí eu vou fechar todas essas abas, menos a primeira, e aqui eu dou um atualizar. Eu já tenho todas essas peças, eu tenho 9 peças de 134. Aqui em cima, eu vou ter entre as moedas circulantes normais, nossas moedas circulantes comemorativas. Então aqui vai ter moeda da bandeira, moeda das Olimpíadas, ASFAL. E as moedas de coleção, que normalmente são prata e ouro. Voltando aqui, eu também tenho esses menus embaixo. Por exemplo, eu quero ver só as moedas de 5 centavos. Então a gente tem 27 moedas de 5 centavos do Brasil, do plano real. E dessas 27 eu tenho 9, por exemplo. Ah, eu quero ver as de R$1. R$1 a gente tem 21. A gente pode clicar no X para cancelar esse filtro e voltar para cá. Podemos habilitar variedades. O site vai mostrar moedas, no caso do plano real, as moedas que foram cunhadas na Holanda, com a letra A. Eu posso adicionar minha coleção, agora ela vai ter uma observação. Eu quero a sem a letra A, com a letra A, ou se eu não coleciono isso, eu não coleciono a variante, eu posso adicionar como sem tipo. Escolho uma opção e vou em adicionar. Quando eu voltar aqui, eu adicionei a letra A. Agora eu vou clicar nela aqui. Por exemplo, eu posso editar. E eu atualizei minha coleção. Ou eu tenho as duas. Então, clica em variedades. Vai na outra moeda. Clica nela. E adiciona. Agora vamos estar as duas aqui. Se lá nas minhas configurações eu deixei com variedades habilitado, eu não preciso estar habilitando aqui toda vez manualmente. Eu já consigo, ela já vai estar sempre disponível. Se eu adicionar mais países, por exemplo, de outros continentes, por exemplo, vamos escolher outro país aqui, sei lá, Síria. Eu vou escolher essa primeira moeda que apareceu aqui e vou adicionar. Ó, aí ele já abriu uma outra aba para mim, que é de outro continente. Eu posso clicar aqui. Então, desse período monetário da Síria, existem essas moedas. E eu tenho essa. Agora eu vou adicionar, por exemplo, França, de 2010.
€2. Eu vou adicionar minha coleção. Agora eu já tenho 3 abas aqui, 3 continentes. Eu vou entrar aqui no período da França. Notem que aqui a moeda que eu acabei de adicionar de €2 não está em vermelho, porque eu adicionei uma moeda comemorativa, ela está aqui na outra aba. E se eu voltar aqui, aí nós temos as moedas Mint, que vão estar com esse cinza claro, que são moedas, que nem eu comentei, são moedas iguais às outras, porém saíram exclusivamente para coleção. Notem que o preço é bem diferente. E por serem moedas raras de coleção, algumas o site não tem as imagens. O site tem imagens de quase todas as peças, mas algumas não, por serem muito raras. Então, por exemplo, eu vou adicionar essa aqui na minha coleção. Posso voltar. Vou adicionar essa de €2. E essa é a minha coleção. Eu posso voltar aqui em cima. Então, eu já tenho 16 moedas. Aí aqui ele já começa a montar um mapa aqui na parte de baixo do site. Então eu tenho 12 peças do Brasil. Aqui eu tenho 3 moedas da França. E da Síria eu tenho uma. Bom, pessoal, esse é o primeiro vídeo. E em breve eu vou fazer outro falando sobre trocas e algumas outras funções que ajudam bastante. Até mais, uma boa noite.